E já estamos de volta para a sua rádio e também para a TV Novo Tempo, aqui o Redação Novo Tempo, discutindo os principais assuntos que foram destaques nesta semana. Nos últimos meses, a senadora Marta Suplicy já vinha dando declarações polêmicas e fazendo duras críticas ao Partido dos Trabalhadores, partido dela. No entanto, na última terça-feira, ela entregou a carta de desfiliação do PT e publicou até um vídeo dizendo que o partido se contaminou com o poder. Eu ajudei a fundar o PT há mais de 30 anos e eu me orgulho de ter estado nessa luta para melhorar a vida dos mais pobres nesse país. Mas o PT acabou se desviando do caminho e se contaminando com o poder. E eu quero dizer para vocês que eu nunca me desviei dos meus valores e é por essas razões que hoje eu deixo o partido. Não para desistir do caminho iniciado há 30 anos, mas exatamente para continuar a segui-lo. Em nota conjunta, assinada pelos presidentes do PT nacional, estadual e municipal de São Paulo, o partido disse que recebeu com indignação esse pedido de desfiliação da senadora Marta Suplicy. Já no Twitter, o presidente do partido, Rui Falcão, e o vice-presidente nacional, e que é também coordenador das redes sociais do PT, Alberto Cantalice, lançaram a hashtag Vá, mas deixa o mandato. Claro, o partido vai querer o mandato de senadora da Marta Suplicy. Agora, a Marta fez acusações sérias contra o PT. Acho que ela dizer que ele se desviou dos preceitos, dos princípios, é o mais forte delas. E não é a única, nem foi a primeira e possivelmente não será a última a deixar o partido com esse argumento. Inclusive, o que pegou mais forte, que fez o PT ficar com mais bronca ainda da Marta, não só pelo fato dela estar querendo sair do partido e ainda manter o mandato dela, ela até tem uma argumentação jurídica para manter o mandato dela, né? Mas foi a entrevista que ela deu para a Veja, né? Na entrevista que ela concedeu às páginas amarelas da Veja, ela usou uma expressão popular para se referir ao governo. Ela disse que era preciso tirar a vaca do atoleiro, porque na corrida presidencial a Dilma tinha dito que não mudaria as leis trabalhistas nem que a vaca tussa. E aí Muita vaca aí, né? Ela usou a mesma expressão. Gente, olha... É muita vaca. É muita. Você sabe, eu estava pensando o seguinte, a gente já viu muita coisa acontecer no Brasil, né? Se você olhar pela história, assim, a gente já viu um presidente que se suicidou, eu não estava aí vendo, mas estudei. Só para deixar claro, Só para deixar claro. Revela. Teve um que estava embriagado e renunciou do poder. A gente teve, né, caras pintadas aí, todo o negócio do Collor. Muita coisa, muita coisa. Mas eu acho que nunca, de um jeito tão unificado e ramificado, os problemas aconteceram no nosso país como agora, nessa época do PT. É extremamente complexo. Você sabe que dá até saudade, assim, daquela época que o PT fazia as críticas ao governo, porque eu fico imaginando, o que o PT daquela época diria para o PT de hoje no governo? O que eles diriam? Agora, isso é um assunto que a gente, com certeza, nesse bloco vai falar bastante. Só queria falar uma coisa sobre a Marta Suplicy, especificamente. Eu estava vendo uma entrevista do presidente nacional do PT, que eu esqueci o nome agora. Rui Falcão. E ele estava comentando, não é agora, é de um tempinho. Em 2006, teve eleição para governador do estado e a Marta Suplicy era pré-candidata, mas ela perdeu para o Aloysio Mercadante, né? E ele é que concorreu. 2012... também ia ter, ela era uma possível pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, mas aí entraram num consenso e levaram o nome do Haddad. E aí, então, mais uma vez ela não foi. E existiu um comentário de, peraí, mas a Marta Suplicy está perdendo o espaço dela no PT, a Marta Suplicy... Então, assim, também será que não existe uma coisa assim, eu vou aproveitar essa maré, tá todo mundo falando mal do PT, deixa eu aproveitar, deixar o barco enquanto há tempo, porque eu posso usar, inclusive, essa medida, sair por cima e conseguir novamente o meu espaço no outro partido? Porque, de certa forma, se você para pensar por esse lado também, já existe um certo flerte entre a liderança do PSB paulista, que é o partido do ex-candidato à presidência da República que morreu, o Eduardo Campos, para que a Marta Suplicy seja lançada como candidata à Prefeitura de São Paulo nas próximas eleições municipais. Então, você junta a fome com a vontade de comer, entendeu? Inclusive, o presidente nacional do PT estava falando sobre as eleições do ano que vem municipais. Ele disse, e falando sobre a Marta, olha, a Marta é uma possível candidata. Ela tem toda a regimentação partidária, tem experiência em liderança e tudo mais. Agora, ele ainda citou,
O povo tem uma certa tendência a entender o seguinte: se o partido não leva o candidato a uma reeleição, o que está acontecendo? Por que ele não está sendo reeleito? Se a gente tira um candidato que concorreu à eleição e a gente coloca um outro no lugar, aquele então foi um perdedor aí das eleições e então não vamos colocar ele de novo? Ou seja, o nome da Marta não faz parte do cenário do PT em 2016 para as eleições municipais. Já não fazia. Não fazia, né? Então é hora de botar a viola na sacola. Aí que eu ia dizer, né? Se a gente não soubesse como na política tem estratégia e como toda vitrine tem um bastidor, eu até pedi um lencinho para chorar, porque é lindo o que ela fala, me emocionei aqui. Eu estou um pouco cético, confesso a vocês. Aqui o telespectador tem que... Aqui eu estou à vontade mesmo, não é o apresentador do Código Aberto falando, é um cidadão falando. A gente vê essas coisas, passou o tempo de ver uma declaração como essa, me emocionar e falar assim, poxa, aí está uma pessoa de caráter que está pulando fora do barco. Gente, a canoa virou. Eu tenho amigos do PT, eu respeito partidos, eu não tenho aqui nada, absolutamente nada contra qualquer partido, a gente tem que respeitar a democracia. Mas o que me dá a impressão, pelo que você vê hoje, pelo que acontece nos últimos tempos, é que deixou de ser um partido para virar uma bagunça completa. Então, você não está saindo de um partido, você não está sendo contra um PT da vida, você está sendo, como cidadão, você tá angustiado, você está saturado de uma política que não te leva a nada. E a gente fica esperando surgir um grande defensor, um grande herói, mas não surge. Parece que são sujos, cada vez mais sujos, tentando disfarçar sujeira, e esse é o país de todo mundo mundo. Agora, se a gente levar para o lado do aspecto social mesmo, humano, tirando assim essa parte de política, qualquer um, mesmo tendo poder ou não, a gente sempre faz alguma coisa que a gente vai ter benefício. A gente não entra numa empreitada, seja de um negócio, seja um emprego, seja um relacionamento até, se a gente não vai ter alguma coisa. Então, a Marta se pronunciar e dizer ela se afastou por uma questão de que o PT é moral, que ele foi para outro caminho, fica difícil a gente acreditar nisso, né, gente? Porque no mínimo ela tem que estar... Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Fundei esse partido, tô caindo fora. E, gente, 2015, tem que ter um interesse por trás. 2015 é o ano de fazer isso. Porque, assim, todo mundo sabe que 2015 tudo vai estourar. Né? Economia, a gente já discutiu isso. É o ano onde tudo foi. A rédea foi muito segurada para as eleições. Agora se soltou, a gente está vivendo... Consequência de tudo. Processo econômico todo. E 2016 é ano de eleição e Marta Suplicy não fazia parte dos planos do PT. Então é o momento de fazer isso, né? Você falou sobre o que a gente está vivendo nesse momento e eu não sei, eu sou mais nova, acho que de todo mundo aqui. E essa risada foi por quê? Eu entendi. Como convidado, eu entendi essa risada de deboche aos mais velhos. Desculpa. Mais um pouquinho eu vou te empurrar desse sofá, viu? E o PT, eu acho que também é uma legenda partidária que nunca teve uma reputação, acho que tão manchada assim, de uma legenda como o PT. Acho que o PT, se brincar, em algum momento está mais assim sujo, a gente vai falar, do que a própria Dilma. Sei lá se dá para medir isso. Eu acho que sim, então, eu acho que sim. A presidente Dilma consegue, de certa forma, estar um pouco mais afastada da própria imagem de corrupção que tem manchado o PT recentemente. Acho que a lama acaba batendo mais no PT do que propriamente na presidente, com certeza. Então, só continuando o que eu ia falar, eu toquei nesse assunto para dizer que, além do que o Wagner comentou, da Marta ir para outro partido, né, porque ela vai ter ali os interesses políticos dela resolvido, também tem essa questão de que a imagem do PT está muito ruim. E se desligar do PT, aparentemente, né, que eu acho que o brasileiro não caiu nessa conversa dela. Parece que é um bom negócio. Não, vou me desvincular aqui dessa imagem. Ainda mais para a Marta, que como a gente chama, né, o curral eleitoral dela é em São Paulo, que a gente vê pelas últimas eleições, PSDB. O PT não tem conseguido um bom resultado. Então, você se desfiliar do partido num lugar onde o partido já não está com muita força e tem perdido força a cada ano, realmente é um bom jogo. Só acho que o povo está cansado e não vai cair com tanta facilidade nisso. Pode colocar nas redes sociais. Será, que não cai? Eu não sei. Talvez é porque eu estou em São Paulo, vivo aqui, né? Todo esse estado de tanta gente, é uma cidade tão imensa como a cidade de São Paulo, mas Wagner, não é possível. Não é possível que o povo não perceba que todas as estratégias que estão acontecendo... Eu acho que chega um ponto, você vê professor na rua, você vê não só... Dizia-se assim, não, mas o sul do Brasil, eu acho que o país inteiro está sentindo uma saturação. Mas eu acho que a pessoa está sentindo essa saturação, está sentindo... E ainda passiva. E aí vê uma pessoa pulando do barco,
E ela tem muitos Olha ali, votos, acabar né? A Marta aplaudindo Olha ali a que pessoa situação e digna. pensando, olha, deve ser... Nunca mudou os rumos do governo e agora saiu. Gente, eu não... Bom, a discussão, cada bloco é mais emocionante, mas a gente chega no Imagina o final. próximo. Daqui a pouco a gente continua a discussão aqui dentro do Redação Novo Tempo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre algo extraordinário. Bandidos assaltam equipes de reportagem em frente às câmeras, ao vivo. Isso depois do intervalo.